A paz do Senhor, meus irmãos. Eu espero primeiramente que todos estejam bem, estejam se cuidando nesse momento difícil que nós estamos tendo. E hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 12 da Escola Dominical. O tema da lição é a urgência do discipulado. O nosso texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe da nossa lição está no Evangelho de Mateus, o mesmo capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Mateus 28 diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora nós vamos para o Evangelho de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, irmãos, basicamente hoje o tema da nossa lição é discipulado, é estudo, e não só estudo, é também compartilhamento desse estudo. Infelizmente, existem muitas pessoas que detêm conhecimento e ou elas não conseguem compartilhar esse conhecimento, não têm essa habilidade que a gente hoje chama de didática, ou elas não querem compartilhar esse conhecimento, porque conhecimento também é poder. Quando você detém muito conhecimento, você acaba tendo poder. Isso é um problema, porque na verdade o conhecimento ele é feito para ser compartilhado e não para ser guardado. Por isso Jesus sabiamente disse que nós deveríamos fazer discípulos, ou seja, nós deveríamos instruir outras pessoas com aquilo que nós recebemos de Deus, o ensinamento que vem do Senhor Jesus Cristo, o ensinamento dos apóstolos, o ensinamento de todos aqueles que receberam do Senhor, que passaram seu conhecimento adiante. Nós deveríamos primeiro absorvê-lo, entendê-lo e depois compartilhar esse conhecimento com os nossos irmãos, porque isso é o que torna uma igreja forte. É a igreja que detém conhecimento. Eu vou dar alguns exemplos e vou começar fazendo algumas provocações, como eu gosto sempre de iniciar as aulas. Você já ouviu algumas pessoas, por exemplo, dizerem: não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. A Bíblia diz, e a minha pergunta é: onde está esse versículo na Bíblia? A verdade é que ele não está na Bíblia. Embora essa ideia não seja assim tão distante, a ideia está contida em todos os ensinamentos da Bíblia. Porque nós sabemos que Deus é soberano, que ele criou todas as coisas e que tudo acontece pela permissão de Deus.
Mas essa frase especificamente não consta na Bíblia. Não há nenhum versículo bíblico que diz: não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Na verdade, essa ideia, esse ditado, vamos chamar assim, ele vem lá do Alcorão. Dá para dizer que ele tem eco no Corão ou Alcorão. Ele possui o que o Alcorão diz é o seguinte: ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sem que ele disso tenha ciência. Ou seja, lá no Alcorão existe um versículo muito parecido. Está na sexta surata, versículo 59. Porém, na nossa Bíblia Sagrada, esse versículo não consta. Mas qual é o problema disso? É uma citação boa, é uma citação que exalta Deus, é uma citação que fala do poderio. O problema está em nós fazermos eco daquilo que ouvimos sem ter entendimento e sem consultar. Porque da mesma maneira que nós repetimos um versículo bom, um versículo que exalta Deus, um versículo, entre aspas, uma ideia, a gente também pode fazer ecos de outras ideias que não são tão boas assim, digamos. Mas muitas vezes a gente aprende, não tem a interpretação correta e a gente acaba repassando essa ideia. Eu vou dar um outro exemplo. Se você eh, pega o livro de Miqueias, no capítulo 3, versículo 11, quer ver só o que diz? Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Quando você lê simplesmente esse versículo, tem um trecho dele aqui que diz assim: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Tem uma outra versão que diz um pouco diferente. O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Quando você lê esse versículo, você faz o quê? Dá glória a Deus, porque ele está exaltando, está dizendo nenhum mal nos sobrevirá. Se você for fazer uma análise desse versículo e do contexto em que ele foi dito, você vai perceber que a expressão, embora fale de Deus, ela não está exaltando a Deus. O contexto desse versículo é que Miqueias ele está repreendendo os líderes e sacerdotes daquela época, porque havia muita idolatria. O povo de Israel havia se tornado idólatra, estavam praticando idolatria, adorando bezerros, adorando a Baal, adorando a outros deuses. E quando ele exorta o povo, eles voltam, eles começam a praticar sacrifícios diferentes, mas não a adoração verdadeira a Deus. E aí eles saem de uma prática para outra que, digamos, é parecida, eles deixam de adorar os ídolos, mas passam a fazer o sacrifício de maneira errada, de maneira relaxada, e eles não se importam com isso, eles não têm a dimensão ou não querem ter a dimensão do Deus Todo-Poderoso. E o profeta exorta dizendo que eles têm que voltar à prestação do culto correto, à adoração verdadeira. E eles não se importam com isso, dizendo, ó, nenhum mal vai sobreviver sobre nós, porque Deus está no nosso meio. Porque o profeta está dizendo, se vocês não se voltarem para Deus de todo o coração, claro que eu estou parafraseando aqui, vocês vão sofrer as consequências, porque Deus não aceita a adoração de qualquer maneira. Eles dizem, não, não temos nenhum problema, estamos debaixo da graça de Deus. Olha o problema que é quando você não tem o conhecimento correto das coisas. Eu gosto muito de algumas citações do livro Arte da Guerra, que ele fala sobre esse conhecimento. Olha só o que o Sun Tzu, que é o autor, é um dos livros mais lidos, um dos livros de estratégia mais comentados, citados e lidos hoje, até por lideranças de grandes empresas. Ele diz algumas coisas interessantes. Só para dar um contexto, Sun Tzu ele escreveu quase que um tratado sobre a arte da guerra, sobre estratégias militares, literalmente, para orientar o exército chinês. E hoje essas ideias são aplicadas a diversas áreas. Ele diz o seguinte: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem perder. Ou seja, estudo, conhecimento não só das estratégias do seu inimigo,
como também do seu potencial. Porque quando você entende o seu potencial, você se estuda, você sabe também quais são as suas deficiências e você procura saná-las. Para aqueles que não conhecem o inimigo, mas conhecem a si mesmo, as chances para a vitória ou derrota serão iguais. Ou seja, você sabe do seu potencial, mas você não sabe do potencial do seu inimigo. Então você tem 50% de chance de vencer. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. Não adianta você ter uma arma excelente se você não sabe como manejar. Não adianta você ter a Bíblia como um grande manual, um conhecimento é, inesgotável se você não lê, se você só faz eco da Bíblia, se você só repete os versículos, ou se você espera simplesmente que uma pregação te traga todo o conhecimento, toda a base de que você precisa. A Bíblia exige estudo, exige dedicação, exige compromisso com Deus e com o Espírito Santo ensinador. Ele diz mais ainda: compare prudentemente o exército inimigo com o seu próprio, de modo que você possa saber onde a força é superabundante e onde é deficiente. Como é que isso se aplica na nossa vida cristã? Se a gente não conhece, primeiro, o potencial do Deus a quem servimos, a gente muitas vezes sofre. Sofre porque falta conhecimento, é o que o profeta Oséias diz, seu capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. O povo rejeitou a verdade, o conhecimento de Deus que eles haviam recebido. Por isso, por rejeitar o conhecimento de Deus, eles cometeram diversos pecados e iniquidades. E aí o profeta chama o povo para voltar ao conhecimento de Deus. Entenda, quando você tem o conhecimento de Deus, você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem isso muito claro. Quando você está diante do pecado, ou de uma tentação, ou de algo assim, esse conhecimento de Deus, por meio do Espírito Santo, ele vai fazer eco no nosso coração, vai fazer eco na nossa mente, e é o que nos impede de pecar, é o conhecimento. Dá para dizer assim que ele, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, é o que estabelece a barreira entre nós e o pecado. É o que vai se colocar diante de nós, trazendo à memória o conhecimento, as virtudes de Deus, o poderio de Deus, como é bom você estar na presença de Deus, e é isso que vai te permitir ter forças para escolher entre não pecar e pecar, entre resistir e ceder ao pecado, certo? E ele diz assim, voltando, compare prudentemente o exército inimigo com o seu próprio, de modo que você possa saber onde a força é superabundante e onde é deficiente. Como eu disse, se conhecer, conhecer o poder do seu Deus, o nosso general. E onde ele é deficiente, onde nós temos a deficiência. Mas mais do que isso, conhecer o exército inimigo. Quando a gente conhece as estratégias do inimigo, quando a gente estuda também, tem conhecimento disso, a gente não comete alguns erros que muitos por aí cometem. Como? Tudo é o diabo. Aí eu saí na rua, no dia de chuva passou um carro e me molhou. Foi o diabo. Não, não foi o diabo. Foi alguém, um motorista irresponsável que passou e jogou água em você e te molhou. Ah, porque eu tropecei, foi o diabo. Não, não foi o diabo. Você que estava desatento e tropeçou. Ah, porque tudo de ruim que acontece. Não, nem tudo que acontece de ruim é o diabo, embora ele seja responsável por muitas coisas ruins que acontecem no mundo. O problema de quando você não conhece o seu poder, não conhece o seu Deus, não conhece o seu inimigo, é que você acaba atribuindo a ele coisas que ele não faz e acaba se deixando levar por estratégias muito sutis. Por exemplo, de onde surgem, como é que começam as heresias? Como nascem as heresias? Elas nascem justamente desse ensino distorcido da palavra de Deus. A heresia nada mais é do que algo que se parece com Deus, se parece com Deus, mas não é de Deus. Ou seja, eu pego algo, digo que é de Deus, trago algumas falsas verdades. Normalmente as heresias vêm para satisfazer desejos humanos, e aí eu atribuo isso a Deus. É o que a gente vê com essa falsa teologia da prosperidade. É uma distorção, é uma heresia, embora Deus queira sim que o seu povo seja próspero, mas a prosperidade de Deus não está restrita a dinheiro, a bens materiais. Isso vem para o fruto do nosso trabalho, certo?
mas isso distorce conceitos bíblicos, distorce versículos bíblicos e chama o povo por quê? Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter uma vida boa, e as pessoas se deixam levar por esses falsos ensinamentos. Então pensa, as heresias começam a plantar essas sementes, começam a plantar aquilo que agrada, começam a plantar aquilo que chama atenção, e quando você vê, elas estão colocando na mente das pessoas, semeando ali é, ideias, pensamentos, convicções que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Quando a pessoa diz, quando a pessoa vê, melhor dizendo, ela já está totalmente envolvida pelos conceitos das heresias e elas se esquecem totalmente de Deus. E um outro fator para você identificar essas heresias é que, normalmente, nesses lugares que pregam heresias, eles deixam de lado a cruz, eles deixam de lado o arrebatamento, eles deixam de lado Jesus Cristo, eles passam a ter pregações focadas somente no ser humano, pregações, ensinamentos totalmente antropocêntricos. E isso não está só nas pregações, e está em tudo o que fazemos, da maneira que as pessoas se comportam, da maneira como elas lidam umas com as outras, e nós vamos ver isso na lição, que o ensinamento promove isso. Está também nos louvores que as pessoas ouvem, porque o louvor ele tem um poder muito grande, trabalha dentro do nosso sentimento e da nossa alma. Então, quando eu começo a trazer para a minha vida louvores que não agregam a Deus, letras que não agregam a Deus, que focam simplesmente no ser humano, que são antropocêntricos, eu estou alimentando o meu sentimento narcisista, estou deixando de glorificar Deus, porque o verdadeiro ensino cristão, ele foca em fazer com que o homem cada vez mais seja dependente de Deus, mostrar a soberania do Senhor, mostrar a nossa dependência dele, mostrar o senhorio do nosso Deus, mostrar a importância do sacrifício de Cristo para a nossa vida, promover no nosso coração a alegria da salvação. Essa é a função do ensinamento. Tudo relacionado a Deus e voltado para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Agora vamos entrar no comentário da lição, feita essa grande, ampla introdução. Primeiro, nós vamos entender o que é discipulado. Quero que você pense um pouquinho, o que é discipulado? Esse termo discipulado, ele vem de discípulo, obviamente, né? Significa aprendiz, discípulo significa aprendiz, seguidor. Ele se aplica com bastante frequência lá nos evangelhos aos seguidores de Jesus, ou seja, os discípulos eram seguidores, eram alunos de Jesus. Eles aprendiam com Jesus e eles cada vez mais se pareciam com Jesus. Tinham a palavra da verdade, aprenderam com um grande mestre. E eles, aí sim, compartilhavam o conhecimento, a verdade de Deus, daquilo que eles haviam aprendido com o Senhor. Da nossa realidade, dá para dizer que é um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Mas eu diria não só espiritualmente. O discipulado ele abrange diversos aspectos da vida, como aspecto espiritual, principalmente, você começa a mostrar para o novo convertido a realidade espiritual, também emocional. Quanto mais você conhece a Deus, mais emocionalmente forte você se torna, e também social, porque o discipulado ele promove a comunhão entre os irmãos, ele faz com que as pessoas tenham consciência das necessidades dos seus irmãos e passem também a se esforçar para supri-las. É o famoso repartir o pão, certo? Por que que isso é importante? Por que que é importante nós termos esse contexto, irmãos? Porque quando quando uma pessoa aceita Jesus, muitas vezes na nossa cabeça parece que é automático. Ah, ele aceitou Jesus, a partir de amanhã ele vem como? Terno e gravata, totalmente transformado, seus hábitos mudaram, tudo mudou. Ele, a partir de agora, é um verdadeiro cristão. Como se isso fosse instantâneo. Eu acredito sim no poder restaurador instantâneo do nosso Deus, mas não é sempre assim que acontece. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele precisa
ser ensinado sobre as coisas mais simples. Por exemplo, quem criou o mundo? Como o mundo, como tudo que nós vemos hoje foi criado? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? O que que é a Trindade? Como é que é essa história de três deuses, um só Deus? Todos eles são Deus. O Mar Vermelho foi aberto ou isso é mito? Por que que Deus mandou as pragas no Egito? Por que que o apóstolo disse tal coisa? Nós precisamos ensinar, levar esses ensinamentos básicos, conhecer a pessoa. Por quê? Porque o conhecimento, ele traz intimidade. Quanto mais você conhece uma pessoa, e você conhece pelo que ela diz. Por isso, irmãos, que no Evangelho de João, maravilhosamente, ele apresenta Cristo como o Logos, como o Verbo. Tem vários conceitos nessa ideia do Logos que não vale discorrer aqui, mas basicamente ele apresenta ali Cristo como Logos, como a palavra, porque a ideia lá é plantar, a ideia do Logos tem eh, essa ideia de plantar na mente das pessoas a ideia de Cristo, para que elas venham se desenvolver a partir dos ensinamentos do próprio Cristo. Ou seja, nós temos a responsabilidade de compartilhar, de semear na mente das pessoas o conhecimento de Cristo, porque logos, esse verbo, tem a ideia também de comunicação, mostra que Cristo quer se comunicar com o seu povo. O conhecimento dele acontece a partir da comunicação. Por isso, nós que temos o conhecimento, nós precisamos comunicar. Comunicar como? Da maneira mais clara possível. Nós precisamos ensinar essas pessoas, não mostrando para ela que nós detemos conhecimento, mas compartilhando o nosso conhecimento com elas. Qual é a diferença? Não é mostrando que eu sei e ela não sabe, mas é mostrando que aquilo que eu aprendi, eu vou compartilhar com ela, porque isso é mais importante. É aproximar, irmãos. A ideia do discipulado é aproximar a pessoa de Deus. Não é mostrar para ela um Deus distante, não é mostrar para ela um Deus complexo, porque Deus é simples. Embora toda a sua complexidade espiritual, ele se apresenta ao seu povo de maneira simples, ele quer ser conhecido de todos, desde o mais humilde até aquele mais intelectualmente desenvolvido. Ele quer ser conhecido, por isso ele se apresenta de maneira simples, por isso Jesus se apresentou na sua simplicidade. Jesus foi um grande tradutor dos conceitos complexos para o povo simples. Ele falou sobre arrebatamento usando a metáfora de um casamento. Ele sempre usava as parábolas porque a ideia dele era aproximar, era levar os conceitos complexos de Deus ao povo. E essa tem que ser a nossa responsabilidade também. O discipulado não é uma opção, ele é um mandamento divino para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. E o que nós devemos ensinar? Ensinando as pessoas, como diz Mateus 28:20, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, eu preciso ensinar as pessoas de uma maneira que elas queiram, que elas desejem, que elas vejam tão encantadas com o ensinamento da palavra, que elas guardem aquilo no coração. Irmãos, a palavra é tão rica, ela é tão maravilhosa, que quanto mais você estuda, mais você conhece, mais você se aproxima de Deus. Eu disse isso numa pregação uma vez. O Antigo Testamento, que muitas vezes as pessoas enxergam como apresentando um Deus carrasco, um Deus duro, um Deus que castiga sempre o povo. Quando você começa a estudar, olhar para os detalhes, você vê que Deus está se declarando para o seu povo, está declarando o amor para o povo, sempre dizendo: olha, vocês estão em idolatria, vocês estão adorando outros deuses, mas se vocês se voltarem para mim, eu estou aqui para restaurar vocês. E ai daqueles que mexerem com vocês, ai daqueles que vierem contra vocês. Mas Deus não tolera a idolatria, não tolera o pecado, não tolera a, os desejos, a satisfação dos desejos humanos como único fim. Ele quer a santidade do seu povo. Por isso ele é, digamos, é bem entre aspas, tá, irmãos? Duro. Porque ele quer levar o seu povo à verdadeira adoração. Ele quer compartilhar os mais íntimos segredos com o seu povo. Mas para isso acontecer, eles não podem estar envolvidos com a idolatria. O terceiro tópico fala sobre a educação cristã.
Quando você vai para qualquer um dos nossos cursos teológicos, você tem disciplinas como estudo do Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre expiação, sobre a salvação, sobre a morte, ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda, sobre a vinda de Cristo e sobre a igreja. Por que que isso é importante? Como eu disse, o estudo de Deus, irmãos, ele precisa ser amplo. Ele tem que partir, claro, dos mais simples, desde quem é Deus, quem é o Espírito Santo, até as coisas mais complexas. Porque quando nós detemos todo esse conhecimento e nós temos a nossa base muito mais fortalecida, então não devemos nos restringir ao conhecimento de Deus e também não devemos nos restringir a guardar esse conhecimento para nós. Amém? O segundo ponto, tópico, ele fala sobre o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Sobre a palavra, é muito clara para todos nós que ela é a autoridade maior de Deus. Ela é única e a fonte dela é o próprio Deus. E aqui vai um outro ponto para você. Como é que você identifica uma heresia? Normalmente porque ela tem, além, aquelas que se parecem muito com o cristianismo, elas usam além da Bíblia, porque também se eu tirar a Bíblia fica muito claro que eu estou tratando de uma heresia, mas elas sempre trazem algum livro adicional e algum livro que é colocado, isso é importante, no mesmo patamar de importância que a Bíblia. Não é que ela traz um livro como fonte de consulta, ela coloca esse outro livro, que normalmente é de um dos seus profetas, de um dos seus criadores, contendo como tendo a mesma inspiração da Bíblia. Ela coloca o seu outro livro no mesmo patamar. E nós sabemos que a Bíblia é a única fonte de conhecimento de Deus, é a única fonte de revelação de Deus. Todas as outras coisas são extremamente inferiores. Embora elas tragam conhecimentos sobre coisas de Deus, elas não são a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus é única e exclusivamente a Bíblia. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que que isso quer dizer? É que eles continuaram seu aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos. E esses apóstolos recebiam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e também depois do Pentecostes no Espírito Santo. Entenda bem, a Bíblia é a única fonte da palavra de Deus, mas nós não podemos ignorar a experiência humana. Como assim? Quer dizer que eu tenho que ouvir a experiência do outro e ter como mesmo valor da palavra? Não. A palavra é soberana, ela é única, exclusiva. Mas nós podemos também ensinar as pessoas por meio dos nossos exemplos, por meio da nossa vivência. Porque aquele que estuda a palavra, aquele que vive a palavra de Deus em todos os seus momentos, ele também vai ter experiência para contar, olha, a partir do conhecimento de Deus, em determinada situação, eu lidei dessa maneira. Por quê? Porque eu lembrei da palavra. Eu guardei a palavra no meu coração. Por que que eu não pequei? Porque a palavra estava no meu coração. Como você fez isso? Porque eu conhecia a palavra de Deus. Ou seja, quando nós conhecemos, nós vivenciamos, e quando nós vivenciamos, esse exemplo sempre é importante para também discipular as outras pessoas ao nosso redor, principalmente aqueles novos convertidos. Irmão, como é que você venceu a aprovação? Como é que você venceu isso? Como é que você venceu aquilo? Palavra. Eu mutei sem querer, irmãos. O segundo tópico é sobre a comunhão. O que que é comunhão? A palavra que ele usa aqui, que é koinonia, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, essa ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Mas a comunhão no cristianismo, ela envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também o relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, nesse tripé, primeiro eu tenho a palavra, o conhecimento da palavra, estudo da palavra, compartilhamento da palavra. Segundo ponto, eu tenho comunhão.
Não adianta eu ser um grande detentor de conhecimento se eu não tiver comunhão com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também comunhão com os meus irmãos. Resumindo, irmão, sabe o que hoje as empresas chamam de empatia? Você se colocar no lugar do outro, você se identificar com o outro, até porque quando a gente faz isso, nós entendemos a necessidade do outro. E nós podemos discipular, levar esse conhecimento a partir da necessidade dos nossos irmãos. Isso é de suma importância, irmãos. Ter comunhão, se conhecer o outro, permitir conhecer o outro, entender as necessidades do outro, porque você vai perceber que tem pessoas com as mais diversas necessidades. Algumas têm mais necessidades emocionais, e a palavra também é importante para elas. Outras vêm para a igreja com um desejo incontrolável, irrefreável por conhecimento de Deus. Elas querem mergulhar no conhecimento de Deus, e nós temos a responsabilidade de, claro, dosando, mas dando a elas esse conhecimento de Deus. Outras têm necessidades emocionais, e a palavra também pode surtir efeito e fazer com que essa deficiência emocional seja suprida. Enfim, é preciso ter comunhão para conhecer a necessidade dos nossos irmãos e assim a gente poder compartilhar o nosso conhecimento de Deus e promover esse ensinamento discipulado de Cristo. É, o outro tópico é sobre o serviço. O que é o serviço? Lá na igreja primitiva, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança e nos ensinos do apóstolo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É basicamente, irmãos, essa prestação de serviço. É isso que Deus espera de nós, que a gente tenha conhecimento da palavra, que a gente tenha comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comunhão com os nossos irmãos e também que a gente entenda, não vou dizer que a gente sinta a obrigação, mas que nós entendamos a responsabilidade que temos de prestar esse serviço a Deus e também aos nossos irmãos, discipulando. E olha, entendam bem, eu não preciso ter embora isso seja bom, uma rotina de discipulado na igreja. É muito bom se você tiver uma rotina, se você tiver uma classe, se você tiver uma aula de discipulado, mas eu não preciso esperar isso acontecer para eu discipular. Entenda? Eu não preciso esperar ter uma classe de discipulado para eu assumir a responsabilidade de discipular, para eu assumir a responsabilidade de compartilhar o conhecimento da palavra com os meus irmãos. Eu não preciso, porque muitas vezes a gente não faz porque, não tem. Só que Deus não disse assim, espera ter ou cria uma sala de discipulado para você discipular. Ele está dizendo, vai, discipula. Você ensina todas as pessoas. E o que tudo isso promove na igreja? Primeiro, irmãos, promove o crescimento espiritual. Por quê? Como o discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã, ele supre as necessidades que as pessoas têm quando vêm a Cristo. Por quê? Porque elas se tornaram novas criaturas, elas passaram a viver uma nova experiência. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, aquela carta é um profundo discipulado. Por quê? O povo estava acostumado com cultos pagãos, com outras práticas, e traziam isso até mesmo para a sua vida diária. Quando eles vieram para Cristo, aquilo era o hábito deles. Paulo, muito cuidadosamente, primeiro ele entende quais são aqueles hábitos, e eles começam a mostrar para esse povo a verdade do evangelho, dizendo, olha, antes vocês faziam assim, mas agora o padrão de Deus é esse. Ele fala do padrão sobre casamento, sobre diversas outras coisas, como é que as pessoas têm que se comportar, porque elas aceitaram Cristo, elas são novas criaturas, então elas precisam entender como é que é viver nesse novo ambiente, como é que é viver essa nova ideia, nessa nova vida, vamos chamar assim. Elas precisam ser ensinadas, porque senão, irmãos, elas não crescem na fé, elas não apresentam crescimento espiritual. Não adianta só você dizer para uma pessoa, você precisa orar. Orar é importante, mas ter conhecimento de Cristo, irmãos, também é importante, porque é isso que promove o crescimento espiritual. Muitas vezes, infelizmente, a gente vê as pessoas hoje buscando o que nós chamamos de aqueles movimentos, né?
Entendo, eu não estou fazendo uma crítica direta, eu estou dizendo que a o conhecimento de Deus, ele é muito mais amplo do que algumas pessoas entendem. Muitas pessoas acham que hoje o poder de Deus é quando você vai em um culto, em uma vigília, e as pessoas pulam, as pessoas se alegram. Eu acredito muito na manifestação do Espírito Santo, mas eu entendo que ela não vem, irmãos, sem o conhecimento de Deus. Porque muitas pessoas, elas se deixam levar pela emoção, mas quando são questionadas, quando a sua fé é colocada à prova, ela não resiste, ela não suporta. Por quê? Porque ela não tem conhecimento de Deus. Ela é simplesmente uma pessoa emocionalista. O conhecimento de Deus, ele faz com que a gente seja forte diante das situações. Essa é a grande diferença. Ele faz com que o inimigo, quando venha nos tentar, nós tenhamos a resposta para ele. Assim como Jesus teve quando ele foi tentado lá no deserto. Ele tinha as respostas para o inimigo. Por quê? Porque ele tinha conhecimento de Deus. O que Deus quer é que nós tenhamos e compartilhemos esses conhecimentos, esse conhecimento de Deus, principalmente no momento em que nós formos tentados. O segundo é, já que há um crescimento espiritual na igreja, há também um crescimento numérico. Eu vi um testemunho de uma pessoa recentemente falando sobre a sua conversão, era uma pessoa envolvida com a alta magia, né, o alto poder das trevas, e quando ele teve um encontro com Cristo, foi até o gabinete de um pastor orou por ele foi totalmente liberto, ele disse que a primeira coisa que ele sentiu e que ele nunca tinha sentido foi paz. Então é a paz que excede todo entendimento. Ele sentiu paz quando ele teve encontro com Cristo. E a partir dali, ele disse que começou a querer conhecer mais esse Deus que trouxe aquela paz que ele nunca tinha sentido, mas que o desejo maior dele era de evangelizar na rua, era contar para todo mundo que ele tinha tido um encontro com o Deus Todo-Poderoso e que esse Deus Todo-Poderoso trouxe paz para ele. Ele fala até a seguinte frase: minha vontade era evangelizar até os cachorros. Cachorros, vem para Jesus porque ele é bom. Claro que isso é um exagero, mas o que que isso nos mostra? Que a pessoa que tem o verdadeiro encontro com Cristo, que ela passa a conhecer Cristo todos os dias, um pouquinho mais todos os dias, ela quer compartilhar essa mensagem, esse entendimento, esse conhecimento. E compartilhando, ela alcança outras pessoas que também são necessitadas dessa paz, desse conhecimento de Cristo. E essas outras pessoas acabam vindo para o Evangelho que nós chamamos, né, acabam se convertendo, entregando a sua vida para Jesus. E essas outras pessoas, conhecendo o Evangelho, vão compartilhar também o Evangelho, por sua vez. E aí vão atingir outras pessoas. Ou seja, quando a gente conhece a Cristo, isso promove na igreja não somente um crescimento espiritual daqueles que já estão. Consequência disso é também o crescimento numérico. Então, entenda, se a gente quer que a nossa igreja cresça em número também, nós precisamos assumir a responsabilidade de promover o discipulado na igreja, porque uma consequência do discipulado, do conhecimento de Cristo, é também o conhecimento numérico, o crescimento numérico. E para nós finalizarmos aqui a nossa aula, nós vamos partir ou trazer o exemplo da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era formada basicamente por gentios. E os gentios eram gregos, ou seja, era um povo que vinha de uma cultura bastante intelectualizada, uma cultura de bastante conhecimento. E aí os apóstolos enviaram para discipular essa igreja a Barnabé. Quando ele olha aquele público, ele entende a sua limitação e veja, isso não é nenhum problema, tá? Quando ele olha, entende aquele público, ele diz assim, bom, não tem ninguém melhor para ensinar essa igreja de Antioquia do que o apóstolo Paulo. Um homem erudito, um homem com profundo conhecimento e também com uma profunda experiência com Cristo. Ele precisava ensinar porque o povo daquela igreja tinha alguns conhecimentos meio estranhos. Então Barnabé falou, bom, o trabalho precisa ser efetivo. E ele foi lá, buscou Paulo, trouxe, Paulo discipulou a igreja de Antioquia. Eles fizeram esse trabalho durante um ano.
Durante um ano, eles ensinaram todos os mínimos detalhes sobre a vida cristã para aquele povo que não era comum para eles a vivência com Cristo, assim como era para os judeus, a ideia de Cristo. Os judeus sempre esperaram, os gentios, vamos dizer, não esperavam. Então era muito importante para eles. O que que isso nos mostra, irmãos? Que, primeiro, a gente precisa reconhecer as nossas limitações, o que é maravilhoso. Sabe por quê? Porque existem e Deus prepara isso, pessoas dentro da igreja que complementam os seus ensinamentos, então ninguém vai ser perfeito em ensinar tudo. Talvez uma pessoa seja um bom ensinador teórico, mas ela não tenha vivenciado tantas experiências assim para ensinar pelo seu exemplo. Outras pessoas talvez não tenham tanto conhecimento, digo tanto, porque a gente precisa buscar conhecimento, não podemos desprezar isso. Não podemos dizer, eu não tenho conhecimento, eu não sei, eu não posso. Não podemos, falando bem claramente, ter preguiça, irmãos, de aprender de Deus. Mas outras pessoas têm um grande exemplo de vida, de aplicação dos conhecimentos da palavra. Então, Deus prepara tudo para ser complementar dentro da igreja. Existem aqueles que têm o dom de ensinar, existem aqueles que têm o exemplo de ensinar. Isso tudo complementa o discipulado dentro da igreja. Tudo complementa. Mas uma premissa básica para nós fazermos o discipulado é, para eu ensinar, eu primeiro preciso aprender. Se eu não sentar para ouvir, eu não sou digno de falar. Se eu não sentar para ouvir, eu não posso querer comunicar. Nós vemos que hoje muitas pessoas, irmãos, às vezes aceitam Jesus e elas entram, às vezes, num frenesi de, eu sou pregador, eu tenho um chamado de Deus, eu vou sair falando, só que a pessoa não se dedica a aprender, não quer sentar para ouvir e ela só quer falar. Irmãos, é um grande erro para essa pessoa e para as lideranças de igrejas que permitem que isso aconteça. A palavra de Deus é algo que deve despertar em nós um grande temor, uma grande responsabilidade. Pensar que toda vez que eu estou transmitindo a palavra de Deus, como aqui agora, essa aula, eu tenho uma grande responsabilidade por tudo aquilo que eu falo. Estou falando da palavra de Deus para o povo de Deus. O discipulado é urgente, irmãos. Ele é algo que precisa ser feito o mais rápido possível e continuamente. Nós precisamos voltar ao pensamento, à prática do discipulado. Mas precisamos entender que temos de estar preparados para promover o discipulado na igreja. Nós precisamos, irmãos, estar muito, a cada dia mais, buscando o conhecimento de Deus para promover o discipulado na igreja, seja no, num culto, numa pregação, seja numa escola bíblica dominical, seja no dia a dia, numa conversa. Nós precisamos buscar. E o que fazer, então, com essas pessoas que, né, fazem isso e pregam? É nossa responsabilidade também, irmãos, compartilhar com eles o nosso conhecimento. Eu entendo, assim, até pensando do ponto de vista de educador, que é basicamente a minha profissão, o que nós devemos fazer com o conhecimento é sempre nivelar, nunca nos colocar acima ou abaixo. O conhecimento, ele tem a função de nivelar as pessoas. É sempre tirar a pessoa do lugar onde ela está e fazer com que ela chegue a um lugar melhor, que ela avance, que ela se desenvolva, que ela cresça. Essa é a função do conhecimento e eu faço isso com quem está ao meu redor, pessoas com quem eu convivo fazem isso comigo e a gente está sempre em constante evolução. Às vezes é um questionamento que vem numa aula de escola bíblica mesmo, que faz a gente pensar, gera aquele incômodo e você pensa, eu preciso descobrir sobre isso, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso chegar à resposta sobre isso. E a gente evolui. Ainda que aos poucos a gente evolui. E essa é a grande função do discipulado. É tirar as pessoas literalmente da sua zona de conforto. É fazer com que as pessoas saiam daquilo que elas são e que elas melhorem como ser humano, como cidadão, como servo de Deus, principalmente. Essa é uma das principais
funções do discipulado, transformar as pessoas. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e, nesse período, irmãos, primeiro, se cuidem, porque o que nós estamos vivendo não é brincadeira. Então, se cuidem, cuidem da sua família, cuidem de todo mundo, mas aproveitem, irmãos, esse tempo para aprender mais de Deus. Eu vejo esse momento que nós estamos vivendo como uma grande oportunidade de nós conhecermos mais de Deus e também uma grande oportunidade de você fazer discípulos aqui na Terra. Aproveite todas as opções que você tem para discipular, pelo exemplo, pela palavra. Use as suas redes sociais em vez de promover o narcisismo, que é o que muitas pessoas têm feito. Use as redes sociais para formar discípulos. Use o seu exemplo, aquilo que você aprende de Cristo, para refletir esse brilho em todas as ferramentas que você tem. Porque fazendo isso, irmãos, com certeza, nós estamos agradando a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e eu oro para que o Espírito Santo desperte no seu coração cada dia mais o desejo de buscar conhecimento de Deus e o desejo maior ainda de compartilhar esse conhecimento de Deus com todos aqueles que estão ao seu redor. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e na próxima semana nós teremos aula de ensinamento com uma surpresa para vocês. Então, não percam a próxima aula, que tenho certeza vai ser incrível. Deus abençoe.